Estamos começando mais um podcast Pode Impactar 2024. E olha só, hoje nós temos uma convidada especial, Juliana Pilon, especialista em saúde mental. E a nossa queridíssima Cíntia, especialista em alto impacto. E o nosso tema hoje é? Hoje o nosso tema, gente, é saúde mental no ambiente dos negócios. Todos nós já passamos por algum problema dentro do nosso ambiente de trabalho. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre essa responsabilidade que tanto os profissionais, gestores de empresas possuem diante dos seus funcionários, das pessoas que ali estão trabalhando junto com eles, como também a gente vai falar de nós enquanto seres humanos, pessoas, de como que a gente lida com os nossos problemas emocionais. E o quanto que isso afeta profissionalmente, né? Exatamente. E para isso a gente está com a Juju, uma grande amiga, uma mega profissional, pessoal. Ela é médica, especialista em saúde mental e tem muito para contribuir. Nós já trabalhamos juntas, nós já fomos peritas, fizemos parte de uma junta médica em que a gente trabalhava justamente com isso, né, Juju? Opa, então tem história aí, hein, gente? Tem muita história pra gente aí hoje, hein? Tem muita história. Então, a gente já trabalhávamos juntas nessa parte de perito, onde a gente estava do outro lado, analisando esses funcionários, alguns picaretas que queriam burlar o negócio para se beneficiar. Mas como nós somos competentíssimas, não conseguiram. Não. Juju, seja bem-vinda, meu amor, seja bem-vinda. E estamos aqui para receber você com muito carinho. Muito obrigado pelo convite do Pode Impactar. É muito importante que você esteja aqui para falar um pouquinho para a gente sobre isso. E você que manda como é que a gente vai começar. Você quer começar como? Falando dos casos do nosso antigo trabalho? Fique à vontade, a casa é sua. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, a vocês dois. Eu acho que é um tema maravilhoso. Demorei para aceitar o convite, mas estou aqui, né? Acho que, na minha opinião, a saúde mental, ela não deveria ser algo a ser tratado, ela deveria ser algo a ser prevenido. Preventivo. Então, assim, se a gente está falando de empresas, e eu sempre recebo isso em consultório a todo momento, aquele adoecimento em local de trabalho, e que medidas muito simples poderiam corrigir. Um adoecimento de uma pessoa que acaba por se afastar 1 ano, sendo que se houvesse uma gestão adequada, um ambiente mais acolhedor, aquele funcionário ou aquele servidor tendo apoio do órgão que trabalha, nossa, economizaria muito. A gente... No município que a gente trabalhou, o nosso objetivo sempre foi: vamos tentar dar o melhor para o adoecimento, para aquele que está adoecido, para tirar ele desse atestado e colocá-lo quanto antes para trabalhar. E eu sempre uso a minha máxima, pessoal. Às vezes um rótulo é usado como justificativa para uma certa limitação. E eu, no meu ambiente de trabalho na clínica, vocês sabem que eu sou psicóloga, clínica e organizacional, né? Por isso atendo os dois viés e eu sempre coloco que o rótulo, ele é muito importante para nós enquanto profissionais para sabermos lidar com o outro. Mas o rótulo, para quem está vivenciando esse adoecimento, ele não deve ser usado só como uma justificativa de limitação. A gente deve sempre buscar alimentar o nosso potencial e não aquilo que nos fragiliza, não aquilo que nos deixa vulnerável, né? Então, é muito importante. Sabe uma coisa, Juliana? Você começou a falar, já veio logo na minha cabeça. A questão de muitas causas desses adoecimentos estourarem no ambiente de trabalho. Uhum. Você lembra muito bem que a gente passou por várias análises, e essas análises vinham muito de uma gerência, de uma chefia que não era legal, de uma chefia que causava esses adoecimentos. Assediadora para esses profissionais, né? Então, isso gera esse adoecimento a essas pessoas. A gente tem que levar em consideração o tempo que essas pessoas gastam no seu ambiente de trabalho. Exatamente. Né? A gente vive muito mais trabalhando do que convivendo com os nossos familiares. E então, por isso o impacto da doença laboral é tão grande na vida daquele ser humano. Porque ele passa muito tempo no ambiente de trabalho. Então repercute não só
na dinâmica dele dentro do local de trabalho, como ele leva isso para a família. Ele leva isso para as relações pessoais. E você falou uma coisa tão interessante que é o famoso bullying, que não tá só nas escolas, não. Né? No dia a dia. E quantas vezes, inúmeras vezes eu recebi pacientes me dizendo, olha, eu fui aquela pessoa que julgou o colega. Eu fui aquela pessoa que apontou o dedo e falou assim, que frescura. Tá dando atestado por quê? Vai trabalhar. É falta de Deus. E aí a gente tem uma sequência de frases estereotipadas. E aquela pessoa chega pra mim e fala, eu tô aqui hoje, e chora. Um pranto sincero. E chora e fala, eu não deveria ter feito isso. E aprendi que vou me tratar, e se eu melhorar, eu vou passar pra frente a ideia de que a gente não deve julgar o próximo dessa maneira. E isso é muito Será legal. que esses líderes sabem mesmo liderar de verdade? Eis a questão. Excelente Porque pergunta. liderar não é só mandar, e sim servir, né? Você tem que entender a sua equipe, você tem que entender, porque muitas vezes, e isso é muito comum, é um gestor que não entende qual é o talento daquele funcionário. Então, ele quer incutir naquele funcionário uma tarefa que ele não vai dar conta de cumprir, mas que ele cumpriria com excelência uma outra. Só que ele tá tão bitolado, porém, ele também sofre pressão. Ele não conhece. E o outro sofre pressão. Né? E o outro sofre pressão. Isso é uma coisa escalonada. E sabe o que eu chamo a atenção? Para um detalhe. Que a maioria desses líderes, eles têm um tipo de patologia. E normalmente transtornos de personalidades. Lamento, mas é verdade. É o que mais se destacam na questão de lideranças e de grande gerência. Porque, mas isso vem de quê, Cíntia? Porque um cara que é psicopata, ele domina, ele é sedutor, ele sabe falar, ele sabe dobrar toda uma situação. Um chefe narcisista, ele é totalmente manipulador, só que ele adoece quem trabalha com ele. Uma liderança de um borderline, porque o borderline ou ele é líder ou ele tem medo de liderança. E o que quer ser líder, ele também maltrata aquele que está por trás e ele concentra toda a informação para ele, que é para os outros não dizerem o poder, que é para os outros não informarem que eles estão sendo maltratados. Então, tem toda uma justificativa e uma causa de adoecimento desses líderes que normalmente têm patologias. Uhum. E o pior é que é o que eles chamam hoje de mal necessário dentro das organizações, porque dão resultados. Só que eles dão resultados a custo de uma saúde, não só de uma pessoa, de um grupo de pessoas. E quando essa empresa para observar que muitos adoecimentos estão acontecendo, seja em determinado setor, ou até mesmo de uma empresa como um todo, porque quando esse cara que tem essa patologia é o dono da empresa. E ele manipula todo mundo, então, no caso? Ele manipula e adoece todo mundo. Porque ele exige as coisas, então tudo é em torno dele. E às vezes ele alcança um resultado, mas é um resultado doentio. Só que hoje, agora eu entro com a questão do alto impacto, né? A nossa nova tendência de mercado. As empresas estão tendo a obrigação, a exigência de olhar para essas pessoas. Então, essa preocupação hoje, por mais que eles não saibam ainda como fazer, ou fingem que fazem, porque é muito julgado essa questão de gestão de pessoas, e na prática não tem a gestão de pessoas, né? É só um RH que faz ali um processo seletivo que nem se sabe o porquê que é feito o processo seletivo. Gente, a gente está lidando com seres humanos, a gente contrata pessoas. E quando alguém entra de atestado, esse RH, ele deveria, por obrigação, olhar aquele CID, compreender aquele funcionário, falar assim, vem cá, mas peraí, esse cara nunca deu atestado, tá me dando um atestado de 30 dias, o que tá acontecendo? Chama. Mas o que eles fazem hoje, as empresas? As empresas, elas têm um RH que faz isso, que chama, mas chama pra quê? Pra coagir, pra oprimir, pra ameaçar aquele emprego. Então, aquela pessoa que é provedora, né, aquela mãe solo, ou aquele cara que ele tem que prover uma família inteira, você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai engolir e ele não vai entregar esse atestado e ele vai permanecer em funcionamento baixo.
Porque o que acontece? Perda de produtividade. Vai perdendo a produtividade, ele vai perdendo nas relações dele com os colegas sociais e familiares, aí ele vira um cara agressivo dentro de casa, ele passa a ser um dependente químico, porque ele faz uso do álcool para se aliviar, porque ele precisa anestesiar aquilo que ele tá sentindo. Olha, veja o tamanho, o raio dos danos que vão ocorrendo simplesmente porque não teve uma decência de chegar e falar assim, cara, o que tá acontecendo com você? Que era o que a gente fazia na perícia lá. Que é meu sonho de perícia, é esse. Que a gente fez um trabalho muito lindo. O teste foi muito bem desenvolvido. Foi um trabalho muito lindo, muito lindo. A gente atendia em conjunto, a gente tentava entender aquele ser humano. Só que, infelizmente, é o que a Cíntia falou. Gente, eu lembrei de uma história aí também. Minha mesmo que eu passei. Ai, exatamente. Conte, sempre tem alguém. Conte. Na verdade, nós já tínhamos passado uns 9 meses dentro da empresa e sem receber, dando só ajuda de custo, de passagem. E esse trânsito que a gente já pega, que é bem cansativo já, a gente sabe que o trânsito de Brasília é bem cansativo, né? É exaustivo. Principalmente a gente que vem ali do lado norte, que é Planaltina, sentido plano piloto. E tava faltando algumas coisas dentro da minha casa. E eu cheguei na nossa diretora, né, e falei, cara, tem como você me dar uma cesta básica? Nossa. Ela falou assim, Daniel, uma cesta básica? Mas você pedindo a cesta básica? Eu falei, sim, eu tô precisando de uma cesta básica. E, na verdade, no primeiro momento, ela levou para assistente social, e a assistente social simplesmente falou para ela assim, você acha que o Daniel realmente precisa de uma cesta básica? Nossa Senhora. Olha para ele. Colocou em dúvida, não te perguntou. Sabe o que ela fez comigo? Daniel, eu preciso ter uma reunião com você. Pode? Eu falei, tranquilo. Saímos do nosso local de trabalho, eu e a diretora, né, do instituto. E aí, chegando lá, ela falou assim, olha, eu queria te conhecer mais um pouco, me conta um pouquinho da sua história, né, e tal, o que tá acontecendo e tudo mais. Mas ali eu já senti que era pra saber de onde, né, qual o destino daquela cesta. Aí eu falei, não, tudo bem, contei um pouco da minha história pra ela. E retornamos, que era o horário de almoço. E a assistente continuou, olha, não precisa. Duvidando, tem questionando. Gente lá do refeitório que tá precisando mais do que ele. Só você olhar pro Daniel e olhar pra essas pessoas. Eu falei, cara, não acredito. Só que ela não me falou diretamente assim, né? E aí a minha diretora falou assim, Daniel, quer saber uma coisa? Eu posso levar a cesta na sua casa? Pronto, perfeito. Mas por quê? Porque ela queria olhar pra realmente. É perfeito. Por quê? Porque ela ia dar com os burros na água. Gente, ela pegou... É com os burros na água. E aí ela pegou aquela cesta, colocou no carro, isso era numa quarta-feira, na sexta-feira eu vou levar, na sexta-feira eu levo, tá bom? Eu falei, tudo bem. E na sexta-feira, ela pegou essa cesta, entregou lá, foi lá na minha casa, eu falei, não, pode entrar. Subiu, né, os degraus ali, tudo mais, a escada. Quando ela chegou na minha casa, ela falou assim, Daniel, eu quero ir na sua casa. Eu falei, mas eu moro aqui. Ela falou, não, Daniel, você não mora aqui. Eu quero ir na sua casa. Eu falei, não, por quê? Porque eu não tenho um sofá? Porque eu não tenho uma cama decente? Porque eu não tenho um guarda-roupa? Ela falou assim, não acredito que você chega com toda essa alegria, com toda essa motivação para todas essas crianças todos os dias e você não tem, Daniel. Eu falei, não, eu não tenho nenhum fogão. Essa cesta que eu te pedi é para levar para casa de uma pessoa, para que ela possa fazer esse alimento, para poder eu me alimentar na parte da noite. Porque eu tomo café na empresa, eu almoço na empresa, mas eu não janto. Então, várias vezes eu cheguei assim. E muitas vezes a empresa não conhece a história do funcionário. Não conhecia nunca vê, nem se interessa. Exatamente. Quem vê um sorriso acha que tá tudo muito bem do outro lado. Ninguém imagina os perrengues que as pessoas passam. E assim, não é que a empresa tem essa responsabilidade de saber da vida de cada um e tentar atender essas necessidades. Sim. Mas quando a gente se aproxima das pessoas, a gente cria uma relação de vínculo. Sim. E como que uma pessoa que trabalha comigo está passando uma dificuldade tão grande, sendo que ela tem uma importância tão grande para mim. Então, isso que você trouxe acontece, posso dizer que em 100% das empresas. E depois poucas disso, empresas vão se preocupar com a vida de quem está ali do outro lado. Bastava uma pergunta. Bastava ela olhar para ele e falar assim... Ele já deu o primeiro passo, nem perguntar precisava. Podia perguntar, o que está acontecendo, Daniel? Tá tudo bem? O que está acontecendo? Senta aqui, vamos conversar. Né? Abre pra mim. Por que você tá precisando de uma cesta básica? Era só isso. Sim, com certeza. E depois disso, gente, assim, eu ainda brinquei com ela. Falei, senta aí no meu sofá, senta aí no meu sofá. Ela, que sofá, menino? Que sofá? Aí, beleza. Ela simplesmente deixou a cesta. Ela não falou mais nada comigo. De verdade, gente, ela não falou mais nada. Ela desceu. Acho que ela desceu assim, meu Deus do céu. Vou embora. Ela foi embora. Na segunda-feira, ela fez uma reunião geral.
Tipo assim, ela nunca passou por aquilo. Ela falou, gente, e aí depois daquilo ali, nós se tornamos grandes amigos. Tá vendo a relação? Grandes amigos. E Olha até a relação, hoje, e eu tenho nós somos certeza grandes que ela se amigos. preocupou de tentar ver a vida de cada uma ali do outro lado, porque ela talvez tomou consciência nesse momento do quanto ela não estava ligada, né? Atenta a esses detalhes, atenta ao que o outro estava vivenciando e passando. E assim, para sua sorte, ela é muito humana. Sim, né? demais. É uma Porque- pessoa incrível. Incrível, incrível. Exatamente. E assim, pelo lado dela ser muito humana, ela teve essa preocupação de não só ouvir quem ela pediu para averiguar a situação. Porque ela determinou ela repassou essa demanda para uma outra pessoa, e essa outra pessoa tinha a necessidade de averiguar se realmente tinha essa necessidade ou não. E ela não averigou, ela julgou. Sim. E a partir do momento que ela julga, ela perde qualquer interesse de ver. Podia ser outras pessoas que ela dissesse, não é só o Daniel que passa por essa situação. Nós temos também outras pessoas. A gente poderia ver uma ação que atendesse outras pessoas em algum determinado momento? Ou o que a gente pode fazer também por mais pessoas que estejam nessa situação? Sim, sim. Né? Porque o que a gente vê muito, e aí eu entendo a conduta dos órgãos previdenciários, muitas vezes eu entendo, mas não concordo, tá? Essa conduta mais hostil, duvidosa, porque tem um grupo seleto que por vezes mente. Sim. E inventa doenças, ela vai lá no Google ali, ó, pega o Dr. Google, traz todos os sintomas, né? E por isso o perito ele tem que ficar ali sempre duvidando do que está acontecendo, né? Mas isso não pode fazer com que a gente invalide os sentimentos de alguém. É necessário ouvir. É necessário ouvir, é necessário saber. Porque, foi como eu estava falando, o impacto de uma doença dentro do local de trabalho, mesmo que não seja uma doença originada no local de trabalho, mas alguém que tem uma depressão crônica, né? Vamos abrir mais? Vamos. A gente falar de depressão, a gente falar de pessoas que estão com diagnóstico tardio de autismo, pessoas com TDAH que se descobriram agora e que são pessoas que às vezes enfrentam uma frustração violenta porque ela vê o coleguinha dando um resultado e ela não dá. É igual na escola. Isso é verdade. E aí ela descobre, e aí tem pressão de chefe, e daí ela entra e vai buscar um tratamento. Eu acho que deveria existir um estímulo, como eu falei no início, preventivo da saúde mental. Então, assim, vamos tratar vamos olhar para essas pessoas antes, sem que a gente precise tratar a doença ali de fato e afastá-la, sabe? Uma coisa que eu vejo muito acontecendo também, banco é um local, tem 3 profissões aí que são campeões de adoecimento. Professor. Bancário e policial. Já tive a oportunidade de E eu trabalhar. acho que eu acrescentaria mais um. O pessoal da saúde. Da saúde. Tem muito mesmo, né? E assim, são profissões, tirando a profissão da área da saúde, assim, porque como a gente trabalha às vezes de escala, não sei o que e tal, mas as outras que você tem que ir todo dia, tem validade essas profissões. E a gente precisa olhar para isso, assim, sabe? Começar a pensar num plano de carreira para esses profissionais, realocando. Não, a professora tá há 20 anos dando em sala de aula. Pô, vamos colocar agora ela ali no administrativo, na coordenação, né? O policial tá na rua há 20 anos. O cara tem gente, tem profissionais que eles gostam, eles estão ali, eles são felizes, mas muitas vezes, a maioria, adoece, porque a própria profissão faz parte da natureza daquele ofício. Então aí o bancário, eu vou começar a falar do bancário, o bancário ainda tem uma coisa professor também, da inveja. Então se é aquele funcionário que se destaca, disputa o tempo inteiro, né? E aí Aquela exaustão de você tá tendo que o disputar. coleguinha olhou, falou, É muito opa, eu concorrido. vou apagar essa pessoa. Aí fala, ele tá fazendo menos do que eu. Não tem isso também? Também tem. Está se destacando mais? Como assim? Tem isso, não isso, tem? tem também. Mas o bancário, eles têm, isso eu já atendi funcionários de vários bancos privados aí, eles têm uma famosa salinha. Vocês sabiam disso? Sério? Não sabia. Não. Tem a salinha. Com a salinha. A salinha, não. A salinha da tortura. O que acontece? Eu sei Tem disso. a salinha. Tem. A salinha, o que acontece na Eu não salinha? sei, Olha eu não que sei, eu absurdo. não sei. Então, você quer chocar?
Quer pasmar? Então, o gerente pega aquele funcionário que porventura esteja dando algum tipo de trabalho e fala, vamos ali na salinha. Ou que Mas não você tem que seja deixar o seu altamente celular. produtivo. Ou que ele quer assediar. Exatamente. Pode ser super produtivo, porque eu já tive uma paciente assim. Porque normalmente, Top. gente, nesses ambientes de banco, tesourarias, de alguns negócios, a sala que se mexe com dinheiro não tem câmera. Olha aí. Esse é um detalhe que já aconteceu comigo também. Vamos No pra ambiente de salinha? trabalho. Sério? E aí não tem câmeras. E o celular é proibido. Ele fala, você não pode levar seu celular. E na minha época não tinha muito essa coisa do celular. O celular não era tão bom. Ou, né, igual hoje a gente grava, filma, essas coisas, não era se tão usava bom. muito, né? Mas tinha as câmeras, que todo lugar tinha, mas na salinha não tem. Porque você lida com dinheiro, então não, né? Uhum. Então não se tem essa câmera. E aí é a salinha da tortura, salinha da porque tortura. qualquer assédio moral Vai que a ficar ali. pessoa venha fazer, como é que ela vai provar? Vai ser uma contra A o outro. E quem se sai? Quem se sai, O mais forte, né? Lógico. manda, O gerente vai dizer o quê? Tá de frescura. manda quem pode, obedece Tá quem de tem frescura. juízo, né? Que é a famosa frase, que eu não concordo, gente. Mas é a famosa frase dos negócios, né? E aí, Fernanda, dentro disso, a menina foi pra lá, só pra me entender, continua a história aí, só pra mim poder. Dessa... Sério. Sim, são vários, não é uma pessoa só, são vários. Vai pra essa salinha e é submetida a todo tipo de assédio. Todo tipo de assédio. Então é aquela comunicação verbal violenta, é ameaça. É muito comum ouvir falar assim, olha, tá faltando emprego, você tem certeza que você quer continuar dando atestado, alguma coisa assim, sabe? E o que que acontece? Pegando esse gancho seu, Ju, o que que acontece? A pessoa prefere apelar ao INSS, é o grande pai do Estado, do governo, porque eu não posso perder o meu emprego. Uhum. Mas então eu tenho que justificar um adoecimento muito mais forte, porque eu não vou me livrar desse gestor, Exatamente. eu não tenho como eu bater de frente com ele, Não tem apoio, e né? aí eu preciso me afastar. E muitas vezes essa pessoa nem precisa se afastar, mas ela começa a arrumar meios de entrar pelo INSS, de justificar o que ela tem, para poder dizer, eu tô adoecendo, e elas vão adoecendo, entra na coisa mesmo, né, somática mesmo. Recentemente eu tive um caso onde um paciente trabalha num órgão público e ele trabalha com armado, não é polícia, mas enfim. E eu, por muitas vezes, fiz diversos relatórios solicitando a transferência do local. Porque ele não era uma pessoa que não podia trabalhar ou não queria trabalhar. Ele não aguentava mais aquela equipe completamente tóxica com ele, ao ponto de ele revelar pra mim, ele falou, eu vou matar. E lida com armas. Lida com arma. E eu falei assim, não. E olha, não tô brincando, foi assim uma sequência de 1 ano, eu solicitando a junta médica do órgão dele aí o último relatório, eu falei, olha, eu vou ter que colocar em letras garrafais. Né? Você vai matar alguém. Ele falou, mas eu vou. Porque eu durmo e acordo pensando em dar um tiro em alguém. Tamanho o adoecimento da pessoa. Sabe, assim, a gente tem que olhar pra isso. A gente tem que olhar E isso hoje, gente, acontece nas escolas com os nossos jovens, Exatamente. com os adolescentes, que olha para o professor como um desafio, sabe? E do outro lado também, a gente tem que levar em consideração que sempre tem esse outro profissional que está numa linha de autoridade que estimula muito mais esse desafio do que ampara ou acolhe aquele que está precisando. Então, quando você entra nessa de estimular, e seja como gestor de um negócio, ou até mesmo um profissional de educação, não estou generalizando, existem casos e casos, mas acontece demais, e eu já vi muitos casos desses profissionais desafiarem esses jovens. Então, a gente não sabe quem que a gente está desafiando do outro lado. Uhum. Isso é verdade. Então, quando a gente vê um comportamento não tão adequado, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Não adianta a gente disputar, né? Hoje acontece isso nas nossas escolas. Amanhã o cara vai chegar no chefe dele e pá, um tiro. Sabe onde eu vi muito isso também? Vai agredir o chefe dele porque ele não tá aguentando aquele tipo de tratamento. Quando é homem com homem, é um pouco diferente. Agora, quando o chefe é homem que vem lidar com a mulher, esse assédio moral, não vou nem entrar em outros modelos de assédio. O assédio moral ainda é um pouco mais forte. E quando é o médico agredindo o paciente? Tamanha
Agressão. É o estresse daquele ser humano que não foi ouvido. Porque eu tive isso também. Tive paciente assim, médico, e por conta da pandemia, os profissionais da saúde, eles foram pouquíssimo assistidos, poucos foram os hospitais que tiveram por exemplo, a USP, né, os Hospital das Clínicas, eles tiveram aí uma estrutura, eles montaram porque eles entenderam que estavam adoecendo. E o tempo dessa pandemia era indefinido. E o regime que a gente estava vivendo era um regime praticamente de guerra, a gente estava sitiado. Sim, com certeza, né? Era um modelo, Isso. né? Então, o que acontece? O profissional da saúde, ele precisava de total apoio. O que o Hospital das Clínicas fez? De forma muito inteligente. Rodas de conversa com o psicólogo. Ele montou uma estrutura de atividade física fora. Então, mesmo o cara de plantão, ele ia lá, jogava um basquete, fazia uma academia, voltava pro plantão. Você tá entendendo? Então, foram várias estratégias pensando na saúde mental. Para ele extravasar um pouco daquele ambiente exaustivo, né? Porque ninguém falou. Quantos profissionais da saúde não se suicidaram durante a pandemia dentro dos próprios hospitais? Quantos? Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre o adoecimento dessas pessoas hoje. Porque hoje eu recebo no consultório os sequelados. E ninguém faz essa análise, ninguém né, Ju? faz, porque todo mundo... Nem o próprio RH, que às vezes precisa ter esse olhar, né? Eu acho que o RH... Também ficou adoecido, viu? Também ficou na pandemia. Eles limitam muito a atuação do RH, sabe? É uma coisa que eu sempre venho dizendo. O RH, ele é estratégico da empresa. Ele é o para-choque ali. Sabe? Ele é a linha de staff da empresa. Então, ele precisa ter esse olhar como um todo dentro da empresa. O RH é aquele cara que, enquanto as empresas dão muita atenção pro financeiro, o RH é aquele cara que ele tinha que ser o olho e o coração da empresa. Sabe, porque ele precisa fazer uma análise estratégica, não é só limitação a treinamento e desenvolvimento, seleção de pessoal que fazem mal feito, porque não sabem nem o que fazem com aqueles profissionais. Se a gente for analisar as seleções que são feitas dentro da empresa, não tem utilidade, não é funcional. Porque eles acham que aquelas perguntinhas básicas, as empresas que se preocupam de fato com o processo seletivo da empresa e que sabe a funcionalidade daquilo, os resultados são bem maiores. Melhor. Eles conseguem tirar ali índice de rotatividade, índice de número de pessoas que eles precisam demitir, de absenteísmo. Então, tipo... É muitos índices dentro da empresa que eles conseguem melhorar, sem falar da qualidade. E outra, um funcionário de mal com aquele ambiente de trabalho, ele é a carteira da empresa. Exatamente. Ele contamina todos os outros. Ele vai falar mal daquela empresa. Gente... E querendo ou não, é como se fosse um câncer mesmo. Essa natureza da empresa, assim. Contamina aí vai indo. E vai. Porque assim... Não... Ele tá errado? Ele não tá errado. Aí tira, como é que falam? Tira a laranja podre, que senão apodrece todas as outras. Só que as outras estão vendo também o que tá acontecendo. E quem é a laranja podre? É o funcionário ou é a empresa? Então, me conta, quem é? Tenho certeza que todo mundo quer saber quem é a laranja. Quem é a laranja podre? Aí é uma análise que a gente tem que fazer, porque às vezes não é nem a empresa, às vezes é um gestor que tá ali dentro e que tá fazendo. Ai, gente, eu acho que eu já falei isso, não já? Não sei se eu já falei em outro episódio, mas eu acho que eu falei até no último que a gente fez do ano passado. Mas eu comentei sobre isso. Eu fiz um processo seletivo de um aborder dentro de uma empresa. Ai, misericórdia. A mulher era maravilhosa num processo seletivo. Não tinha outra pra bater com a mulher, gente. E aí? A mulher adoeceu em menos de um mês, toda uma equipe. É rápido, isso que eu ia falar. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, que a Cíntia citou, que são transtornos assim, a pessoa nasce, que você perguntou, mas como que é isso, Cíntia? Você fez a pergunta e ela acabou emendando no outro assunto. A pessoa nasce assim, né? Ela nasce com essa condição. Muda com terapia, a pessoa vai se entendendo, sabe lidar. Mas assim, a natureza da doença, ela permanece. Só que ela tem que ter uma
uma consciência muito grande, um excelente psicólogo para mostrar para ela o caminho. Olha, você tem um viés de perversão, você tem um viés de manipulação. Eu não tô aqui discriminando nem Cíntia, os narcisistas, nem as pessoas com transtorno de personalidade borderline. Até não é porque isso. dão bons resultados para a empresa. Elas mas- são boas. É impossível a gente dizer que são Mas até quando? Mas aí é que tá. É o que eu falo, que é onde as empresas muitas vezes falam, é o mal necessário. Mas aí tem que Porque saber elas onde me dão- colocá-las, não é isso? Exatamente. E aí o que acontece? Nesse caso da Border, que eu selecionei, e é uma das patologias mais difíceis de se diagnosticar. É uma patologia que ela maquia muito. Ela porque tem ela um é leque boa. de... Porque o narcisista, você bate já de cara, com poucas coisas você descobre quem é narcisista. Mas o Border, ele tem É que tem Deixa eu falar, nuances. mas tem alguma dica que vocês poderiam dar dessas pessoas? Para aquele empresário que está assistindo esse podcast nesse momento. A dica, você fala no que sentido? no Quando termo ele de- no termo de descobre que ele entre- tem que ele- uma funcionária Border, Isso. Não só border, Na hora que você foi fazer essa... Ou que tem- Isso, narcisista, exatamente. Você foi fazer aquela entrevista. Ela foi, em um mês ela tinha... feito Quem é tudo essa isso. pessoa? São muito sedutores, Muito. são extremamente manipuladores. E como que eu Eles vão percebi? querer ficar ali no chefe, ó. E como que eu percebi, Daniel? Eu percebi essa questão por um único pequeno detalhe. Que eu sou muito adiantada em tudo que eu faço. E nós tínhamos marcado uma reunião e ela ligou para mim desmarcando, dizendo que não poderia ter essa reunião. Só que eu já estava no local. E a pessoa tá aqui falando comigo e ela tá com um grupo ali reunido Olha, veja o nível da manipulação. e fazendo todo mundo chorar. E eu bem aqui assistindo. Você já estava no local. Eu já estava no local. De longe vendo tudo. E Sabe ela quando você ligou tá pra chegando? ela. E ela achou que você estava em outro... Porque eu cheguei com 1 hora de antecedência. E todo mundo da equipe em prantos. Eu falei, que treinamento é esse? Bateu os coach aqui agora. Bateu os coach. Gente, perdão. Bateu os coach aqui agora. Que treinamento é esse? Não pode? E ela deu outra justificativa. Eu fiquei de canto, observando. Não me aproximei. Quando eu saí, eu falei, tem alguma coisa de errado. E aí, comecei a buscar a situação. Aí, rapidamente, Daniel eu tá já todo linkei. Entrei Porque em já- contato Meu com Deus. o dono da empresa. Para minha sorte, ele me deu o aval de tentar trazer isso para o meu lado, para ele ver quem era de fato a pessoa. Então, eu entrei no embate com a pessoa. Da mesma forma que você selecionou ela, você entrou num debate contra ela. Foi isso? Embate. Embate. Embate, porque a partir do momento que esse tipo de pessoa você começa a não fazer todas as vontades dela, ela Ixi, começa a ela perder Aí o controle. ela mostra Ela ideias. mostra quem ela é. É. Então, Ela como revela. eu já tinha identificado quem era, já tinha preparado ele, eu falei, eu preciso te mostrar quem é a pessoa. E eu só preciso que você confie em mim. E aí, dentro dessa relação de confiança que a gente estabeleceu, eu consegui mostrar pra ele, ela conseguiu se mostrar no que ela era. E ali, só que a gente tinha contaminado toda uma empresa. Cara, então Porque isso ela- tem muito hoje. Tem muito. Muito, mas é muito. Muito. E vou te dizer mais, às vezes você tem uma contaminação tão severa que a pessoa nem consegue trabalhar naquela área mais, não volta mais, não consegue passar na frente da porta da empresa. É verdade. Eu já tive paciente que não conseguia, era bancário, E a não conseguia abrir o manipulação, aplicativo. é. Você tem noção? E a manipulação para colocar a culpa dentro daquele funcionário, que ele é que não presta, que ele é que é o ruim, que ele é muito grande. A manipulação é uma coisa assim que, com essa minha experiência, foi um divisor de águas profissional para mim. Tem alguns anos já isso, mas foi um divisor de água. Eu falei, nossa, nunca mais eu faço um processo seletivo com um olhar inocente que eu tinha. Foi aonde eu me atentei a muitos outros detalhes, sabe? Porque até então a gente fazia o trabalho meio que, talvez no mecânico, né? No início da carreira, você tá fazendo um pouco no mecânico. E isso me fez olhar a importância que isso tinha dentro daquilo. Eu falei, eu precisei passar por isso. Eu precisei você pode sentir na minha pele o que de fato
era vivenciar isso, mesmo que eu não fosse funcionária daquela empresa. Posso perguntar um negócio pra vocês? Sim. Juliana e Cíntia, vocês atendem muito militar também? Ou não? Já atendi Sim. muito, hoje menos. Né? Quartel, porque eu vejo isso muito dentro do quartel, gente. Eu servi 3 anos e é exatamente isso o aí. meio Você militar. passa por... Cara, eu já vi amigos meus, né? O meio militar, Cara, eu tive tirar a uma própria experiência... Então, o meio militar, eu tive uma experiência bem longa, atendendo bastante policial, mais policial, né? E eu sentia muita compaixão, muitas vezes, e também me sentia adoecida, vou ser sincera. Porque é um nível de adoecimento tão grande que ele acabava transferindo pro profissional. E eu conversava com outros colegas que sentiam a mesma coisa que eu. Porque é um nível de adoecimento muito grande. Porque você vê a pessoa, a família dela totalmente disfuncional. São pessoas muito disfuncionais, sabe? Porque são profissionais que lidam com o que tem de mais baixo na sociedade. Então... E eles deveriam ter o quê? Um suporte incrível. E não é isso que a gente vê na prática. Então, o militar, seja de qualquer esfera, eles estão lidando, eles defendem a gente. Não é verdade? E tem militar de tanto que ele vive aquela questão do estresse traumático, porque eles estão em tensão o tempo inteiro, que eles desenvolvem uma esquizofrenia. Eles desenvolvem outras patologias que não têm retorno, que não tem e que é de difícil tratamento, e que às vezes são de fato até aposentados, né? Porque não tem condições de manter aquele trabalho. Então, quem vivencia muito essas relações que a gente chama de estresse pós-traumático é pesado. Cara, assim, dá pra ver que você... Aí traz o quê? Uma desestabilidade familiar também, dentro da família, dentro da casa, né? A pessoa... Adoece todo mundo. Sim, aí ele acaba virando o cara que agride a esposa, entendeu? Muitas vezes ele entra na PM de um jeito, na PM não, no meio militar, eu vou dizer, tá? E muitas vezes entra no meio militar de um jeito e sai de outro. Segurança é um cargo muito típico. Segurança que trabalha todas as noites por perder sono. Às vezes ele trabalha em 2 empregos à noite, enquanto tá revezando em um e em outro. Eu já tive caso. E ele já desenvolveu uma esquizofrenia. E a esquizofrenia, ela é uma psicose. E a pessoa perde a noção da realidade. Por causa da privação de sono. Da privação de sono. E não foi uma esquizofrenia temporária. Ela se torna... esquizofrênico. Então, é permanente, ela passa a ser permanente. Ela passa a ser permanente. Ele não vai ter um sintoma psicótico breve, que a gente chama. Que seriam... E aí ele começa a desenvolver comportamentos dentro de casa, ele começa a fazer coisas que não são lógicos, começa a ter uma agressividade maior, que muitas vezes não é consciente com quem ele tá sendo. Grita mais, é isso? Ele começa a ver coisas, ele não vai dizer que ele tá vendo coisas, porque ele vai achar que todo mundo pensa que eu tô louco. Aí ele começa a ouvir vozes, ele não vai dizer, tudo ele não vai dizer. Por quê? Mas pra ele é real também, é até difícil ele entender que aquilo dali é uma esse gap alucinação, Mas né? tem esse gap do... Quando ele tem consciência, né? Eu não vou falar pra ninguém. Só que chega uma hora que ele se acostuma com aquela condição. Então ele ouve vozes que conversam com ele, vozes de comando, vozes que não são as vozes dele. Não são as vozes dele, são vozes de pessoas aleatórias, de comando, delírios, alucinações, dizendo coisas ruins pra ele, que ele é muito ruim, que ele é péssimo, que ele é isso, que ele é aquilo. Começa a desenvolver paranoia. A paranoia é terrível, porque tem certeza que tem câmera instalada em casa, tem certeza que a esposa tá questão traindo. De perseguição, aí começa uma teoria da conspiração. Isso, uma teoria da conspiração. E tem muito disso nos casos dos maridos começar, você tá me traindo. Você tá me traindo, você tá me traindo. É muito típico, né? É muito típico. E aí ele vai. Chega uma hora que ele não aguenta, porque é um nível o ser humano... Você quer me matar. Ele implode. Você já pensou você viver assim? Não, nem quero pensar. Então. Mas assim, o mais importante que eu quero que todos vocês que estejam ouvindo esse podcast levem em consideração é que nós somos seres humanos. Todos nós somos pessoas. E nós, enquanto pessoas, somos o que compomos aí as instituições organizacionais de trabalho, as organizações institucionais sociais que a gente convive, a nossa família, a nossa casa, o nosso lar.
E a gente precisa ter consciência do nosso limite, né? E a gente às vezes se preocupa tanto com rótulos, tanto com a questão, que se eu procurar um psicólogo eu sou louca, então vão me taxar de louca, eu não posso colocar, gente, terapia, um acompanhamento médico quando a gente vê uma questão de um sintoma exacerbado que a gente não consegue lidar sozinho, é necessário. Né? E as pessoas precisam ter essa consciência que buscar a ajuda profissional não é vergonha. Quando a gente adoece fisicamente, a gente procura um hospital, a gente procura um médico. Exatamente. Por que quando a gente vê que não está bem emocionalmente, a gente não pode procurar essas mesmas pessoas? Nos ajuda a clarear as ideias, a seguir um comportamento mais adequado diante de tais situações, até mesmo da gente lidar com situações ruins, sabe, dentro daquele ambiente de trabalho. Quando você me fez aquela pergunta, eu acabei não te respondendo. Como que o gestor lida com isso? Quando o gestor não é essa pessoa que tem esse transtorno que está dentro do ambiente de trabalho, mas que ele percebe que alguém que ele colocou na liderança possui isso, a melhor coisa que ele tem que fazer é um trabalho em conjunto com todos que estão ali e aí sim, verificar se de fato tem a necessidade desse líder estar naquele comando, porque o adoecimento é natural de toda uma equipe. Não tem como todo mundo reclamar da mesma coisa e não ser ouvido dentro de uma empresa. É muita displicência organizacional. Sim. É muita displicência e é o que mais acontece. Um dia eu vi uma entrevista do Justus que eu achei muito legal. Ele falou o seguinte, ele falou assim, na empresa que ele atuava, ele falou assim, eu comecei a fazer toda a entrevista de demissão. Demitimos. Ele falou, quero ouvir esse funcionário. Excelente. E por quê? Maravilhoso. Porque a pessoa que está sendo demitida, ela não tem mais medo. Ela vai falar toda a verdade. Ele falava, quando ela vinha com a raiva, que me falava tudo o que aconteceu, do porquê ela foi demitida, eu não recontratava ela. Mas eu sabia onde que eu tinha que melhorar dentro da minha empresa. Inteligente, né? E eu sabia que quando eu melhorasse aquilo, aquele índice de demissão que estava acontecendo por aquele motivo ia acabar. Então, e é essa bandeira que eu levanto. E que eu vou levantar sempre, gente. Pra que adoecer? Vamos cuidar antes. Vamos fazer uma atividade física, sabe? E não é atividade física caminhadinha da vovó, não me vem com essa conversinha, sabe? É todo dia. O que tem? 40 minutos. Vai dar uma corridinha na esteira. Vai fazer uma musculação. Vai buscar um caminho espiritual, seja ele qual for. Mas já tá mais que comprovado que a gente tem alguns tripés na nossa vida que a gente precisa estar com eles em dia. Sabe, dever de casa? Tem que estar em dia. Então, atividade física, o OMS já falou. 40 minutos diário, é todo dia, não é mais 3 vezes na semana, é todo dia. Caminho espiritual. Escolha qualquer coisa. Não precisa ter religião. Não é religião. Vai pro seu caminho espiritual. Se conecta com uma força maior, com o que quer que seja. Com que te traga paz. Com que te traga paz. Eu não acredito em Deus. Então vai pra grama, a grama me traz paz. Vai pra lá. Tira seu momento. Vai pra debaixo de uma árvore, abraça uma árvore. Abraça uma árvore. Abrace uma árvore. Outra coisa, tá mais que comprovado também. Saúde mental e alimentação tá assim, ó. O nosso intestino é à toa, que os chineses, né, medicina milenar, fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Verdade. Hoje em dia, a gente tem uma gama de probióticos aí. Eu já ia brincar, ia falar, por isso que sai muita merda. Foi mal. Eu tô aqui pensando, gente, eu tô comendo. Só pra descontrair. Eu estou comendo. É só pra descontrair, pessoal. Então, hoje, eles estão investindo numa gama de probióticos específicos para a saúde mental. Porque já perceberam a ligação das vias? Cérebro, estômago, cérebro, intestino. Então, assim, você tem que se alimentar bem, tá? Alimentar mal não cabe mais, gente. Não cabe mais. Tem como, verdade. Não dá. E vamos lá. Terapia. Por favor. Ai, mas eu não preciso. Mas ninguém precisa de terapia. Todo mundo tem que fazer a terapia. Eu também achava que não precisava. É autocuidado, é autoconhecimento. E eu ainda trago uma novidade boa pra... Você terminou seu raciocínio? Não, deixa eu continuar. Então, continue. Não é uma questão de precisão a terapia. É autocuidado, como você está falando. Isso é amor próprio. Porque quando você tá com esses pilares em dia, significa o quê? Tua autoestima tá boa.
Se tua autoestima tá boa, eu cuido de mim, eu me amo, certo? Você não vai aceitar um assédio de um chefe gratuitamente. Você fala, opa, você vai respeitar e tal, mas você vai falar, tem uma coisa errada aqui. E você vai conseguir acionar mecanismos de autorregulação. Não deu certo, vou levar pra minha terapia. Não deu certo, levo pro RH. Você tá entendendo? Aquilo não se prolonga. Será que aquele ambiente de trabalho é o adequado para você? Hoje as pessoas precisam ter consciência que ela também tem que fazer essa análise. Exato. Hoje a gente vive numa questão de servidão. Protocolar. Dando graças a Deus porque a empresa me quis. Isso. Será que aquela empresa é adequada e está de acordo com os meus valores? Exatamente. Porque tem empresa que não compõe os meus valores. Que o que ela está me propondo não é o que eu quero seguir. Mas você só vai conseguir ter esse raciocínio se você estiver bem. Autoconhecimento. Se você não tá bem, o que você tá? Você Exatamente. tá no chão, você tá aceitando migalha. É igual relacionamento, né? Um relacionamento tóxico, estando bem, sendo uma mulher segura. Até porque se você for segura, o cara não vai te procurar. Exatamente. Você tá entendendo? Porque a pessoa que constrói uma relação tóxica, ela procura aquele que tá vulnerável. Não, ele vai até te procurar, mas ele não vai ter acesso a você não, viu? Ele não procura não, são bem espertos. Né? Eles sabem com quem sabe Sabe as podem presas. lidar. Isso é verdade. Sabe a presa, sabe por quê? Porque a presa dá sinais, é isso que eu tô falando. Isso, A é a pessoa que não tá- vulnerabilidade. Você tem a um pessoa- posicionamento, né? É uma Você não vulnerabilidade. tem uma organização. Se você não tá organizado dentro disso que eu tô falando, isso tem mais outras abinhas que a gente pode tem uma colocar. árvore, é tanta coisa. Top, mas eu viu, tô- Top? Eu tô pegando tanta coisa. Tenho certeza que você também. Cara, já dá o like. Já dá o like, esse negócio aqui tá bom demais. Ativa o sininho, porque tem muita coisa aí, viu? Pois é. Isso eu tô dando, assim, é a dica central. Mas tem meditação. Você tá entendendo? Você tem um hobby. Tem tanta coisa pra te centrar, entendeu? Por que a gente não faz? Sabe o que é mais engraçado? A frase que eu mais escuto no consultório é: ai, doutora, fazia tão bem pra mim, não sei por que eu larguei. Então a gente sabe o que faz bem pra gente e a gente sabe o que faz mal. E você sabe por que larga? Porque não consegue dar valor àquilo que se tem. É verdade. Entendeu? Muitas vezes a gente larga um processo de terapia porque a gente olha para valores financeiros e não vê o que é de valor que aquilo representa É um na sua investimento vida. em você mesmo. É um né? investimento em si próprio. Então eu dou prioridade em tudo, menos Em mim mesmo. em mim mesma. É isso aí. Menos na pessoa que eu sou. E às vezes você precisa estar bem. É aquela teoria do avião, né? Primeiro coloque a máscara em você para que você possa ajudar o seu ambiente. Então, se você tem interesse em transformar o seu ambiente, seja familiar, profissional e tudo, primeiro transforme você. É você quem precisa mudar. Com né? certeza. Gente, tá caindo tanta ficha aqui assim, ó. Plim, plim. Muito insight. Demais, Você faz terapia? demais. Eu pergunto. Já vou sair daqui já, ó. Mas olha, e tem outra, eu acho que tem um outro lado também que a gente podia abordar de forma muito breve, que são os mentirosos, né? Que são aqueles que usam, a gente tá aqui falando de tudo isso com tanto carinho, com tanto amor e enaltecendo o acolhimento que a gente tem que dar pra cada um. Mas tem os aproveitadores, tem os mentirosos. Os oportunistas. Os oportunistas. E a gente pegou muito isso na perícia. Na perícia é mais fácil, porque no consultório você não parte do princípio que o paciente tá mentindo pra você. Você parte do princípio o quê? Tá vindo buscar ajuda, né? Ninguém vai ali, vai lhe mentir. Não, ninguém. E quando você está no processo de perícia, você já entra duvidando. Exatamente. Então, quando você analisa uma situação, você já entra naquela questão. Agora eu vou ver que o que você me disse é real. É um processo de análise do que já vem pronto para você, porque veio um laudo, vem algo para você dizendo que aquela pessoa tem né, algumas uma patologias. patologia que necessita de um afastamento ali, né? E assim, quantas vezes a gente não pegou... Vamos contar daquele caso? Gente, é quanto tempo, mais ou menos? Mas calma aí, é quanto tempo, mais ou menos, pra você fazer uma análise dessa? Não pensa em tempo, porque cada um tem o seu tempo. Tem vezes que você vai demorar 10 sessões para você ser real com a sua terapeuta. Exatamente. Às vezes você nem mostrou nada do que você queria, você monta uma farsa para mostrar ali quem você acha que você é, mas é inconsciente. E às vezes com a 10ª terapia você olha e fala, caraca, eu não sou nada disso do que eu mostro. Então você, assim, depende do tempo que você leva. Não, mas isso de verdade ou mentindo?
Não, Daniel, às vezes você não tem consciência do que você Exato. representa. Às vezes você coloca uma máscara e vive ali de frente para a sociedade, mostrando uma entendi, situação. entendi. Não é nem porque ele tem a intenção de fingir. porque tá há anos porque assim. às vezes esse é um Foi um mecanismo de sobrevivência. defesa. Às vezes esse é um mecanismo de defesa. Entende? Então, entendi. tipo assim, e ali você ter consciência disso leva um tempo. Você dói. faz isso a vida toda. Dói. Mas isso aí vem do quê? Vamos ver, aí vem das crenças? Pode ser das crenças, pode da ser sua da sua vivência, criação. da sua história, de tudo. Entendi. Às vezes a pessoa, ela precisou dessa máscara, ela precisou desse personagem, né? A persona, né? Pra existir. Senão não ia dar conta de lidar com a realidade dela. Porque muitas vezes ela sublima, porque é tão hostil o mundo que ela vive, a realidade dela, que ela sublima. Porque se ela for entrar em contato com aquilo, Daniel. Aí É muita vem o quê? dor. Aí vem o quê? Aí vem as doenças, Aí né? vem a ideação dor. suicida. E falando pra quê? Não vou ficar nesse mundo mais. Aí vem a dor, É isso mesmo. Entendeu? aí vem a catarse. É. A catarse é doída, é uma explosão de choro, de sofrimento, de dor que tá ali embaixo, ali que você vai... Cura. Mas é bom. É Cura. bom. Eu tinha uma vez no ano, Uma catarse? uma vez no ano. Que bom. Uma vez no Mas ano. é bom Eu podia porque estar em te qualquer lugar. regenera, limpa, né? Limpa. Limpa. E é coisa tipo assim, terminou, você já tá, pô, tô... Então, esse é o seu tempo. Entendeu? Caracas. Esse é o seu tempo. Mas tem gente que tem um Tipo, uma tempo vez no diferente. Tem gente que tem tempo Eu tô diferente. lembrando, vocês estão falando... Já pensou se você tiver que fazer a terapia 1 ano pra chegar nessa catarse? Entendeu? Então, cada um determina, não é um tempo, não é uma coisa, uma regrinha que a gente vai chegar uma receita de bolo, hoje a gente vai falar disso. Amanhã vamos... Não, a gente vai falar de você. Cada ser humano é como se fosse um sistema solar. E eu acho que é isso que me dá prazer de trabalhar com isso, porque é uma investigação. É uma investigação que você faz do ser humano. Então, quando você investiga aquilo e você se mostra como um espelho pro próximo, aí ele se vê naquilo que ele tá trazendo para você, ele vai tomando consciência daquilo, sabe? E nós estamos quase chegando ao final. Viu como passou rápido? Viu como passou Gente, rápido? tem coisa mais aí ainda. Caraca, eu tô aqui, tipo... Pois é, ó. Show. Mas é um debate que é importantíssimo pra gente. É. Você quer falar alguma coisa? Eu quero fazer uma pergunta pra vocês duas. E depois eu queria só fechar com alguma coisa, tá? Tá, porque assim, o que acontece? Vocês trouxeram várias coisas pra dentro da empresa, como, o que eles estão passando. Tem algo que a gente poderia levar pra dentro dessas empresas pra Com melhorar certeza. isso, gente? Com Claro. certeza. Hoje a gente tem um programa de saúde mental em que a gente trabalha justamente esses pontos, né? E é um programa contínuo, não é um programa só de você entrar e fazer um treinamento. É como se fosse um compliance. E não é um treinamento de habilidades profissionais, né? É a questão mesmo de estabelecimento de relação e vínculo, de mudar uma cultura e um comportamento organizacional dentro da empresa, né? É trazer inteligência emocional, A né? inteligência emocional. E só para pegar esse ganchinho para me completar e finalizar com esse conteúdo, quando a gente fala de empreendedorismo de alto impacto, que é um outro produto que inclusive eu coloco isso em venda hoje, o empreendedorismo de alto impacto, ele é justamente trazendo essa nova tendência de mercado. E é esse novo olhar que as organizações e as empresas precisam ter para dentro do seu negócio. Não é só mais gerar lucro financeiro. A gente precisa gerar saúde, bem-estar, a gente precisa gerar propósito dentro do nosso negócio. O propósito não é só uma frase, é prático, é trazer um negócio sustentável, mas sustentável em todos os âmbitos, seja nas relações sociais, seja nas relações de governança que se tem dentro das suas parcerias, que se tem dentro do seu estabelecimento de negócio, que se tem uma relação de sustentabilidade ambiental também, daquilo que você falou, da alimentação, do que gera o nosso entorno, o que eu gero mal-estar para as pessoas que trabalham no meu ambiente, do meu negócio, e também o que eu gero de mal-estar para a minha comunidade. Então, quando a gente fala de empreendedorismo de alto impacto, a gente reflete sobre várias questões. E essas questões, vai ser muito comum vocês verem em empresa grande falar assim, nós hoje fazemos análise de soft skills, né? Então, nada mais é
esse novo termo em inglês que está em alta, que todo mundo fala, que é o desenvolvimento de habilidades de inteligência emocional nas pessoas. Hoje, essas empresas que estão com essa nova tendência, eles estão vendo que o processo seletivo não pode mais ser tão mecânico. Então, eles estão fazendo uma análise muito mais minuciosa e se valoriza muito mais um funcionário que tenha uma alta habilidade de consciência do que ele é. Então, pessoas muito mais maduras, pessoas com maior autonomia, com segurança, vão ser essas pessoas que estão sendo solicitadas ao mercado. Não se busca mais só habilidades técnicas de conhecimento. É importante? É. E nós já temos empresas grandes que muitas vezes preferem ensinar a habilidade técnica, pegar pessoas jovens que não têm a experiência no trabalho, porque eu vou ensinar os meus valores, eu vou ensinar a técnica que eu preciso, mas eu preciso que seja uma pessoa que tenha boa capacidade de lidar com as suas emoções, porque assim eu vou ter um bom gestor, um bom funcionário e eu não vou perder esses funcionários para qualquer situação ou qualquer coisa. Gente, estamos chegando ao fim e isso é o que a gente chama de empreendedorismo de alto impacto. Isso é o nosso Pode Impactar, que são os negócios de impacto. E eu queria agradecer muito e deixar você com a sua palavra final, Ju. Muito obrigada pela sua presença. Você enriquece o nosso ambiente, você traz uma alegria maravilhosa. Você faz a gente rir da hora que você chega até a hora que você vai embora. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, assim, na verdade, minha palavra final, meu apelo final para esses gestores, para esses colegas de trabalho é empatia. É só isso que eu peço, sabe? Tem empatia pelo seu colega, pergunta como é que ele tá, né? Foi o que você sofreu na pele. Isso é verdade. Sem preconceito, sem julgar, tenta tirar um pouquinho daquela coisa, ai, mas é frescura. Eu só peço isso, porque o que eu pego no meu cotidiano é muito triste. Pessoas sem apoio no seu local de trabalho, pessoas que sofrem de maneira real ali, e gostam do que fazem, muito, mas são obrigadas a se afastarem porque ficou tóxico. E que às vezes uma conversa muda tudo, como a gente mudou vários casos. Várias pessoas. Fizemos as pessoas voltarem para os seus ambientes de trabalho com muito mais segurança, porque a gente fazia uma terapia, gente. Seja empático. A gente fazia, esse trabalho era tão diferencial que a gente não fazia só uma análise, a gente fazia uma terapia para fazer com que aquelas pessoas voltassem para aquele ambiente de trabalho preparados de enfrentar os problemas que eles tinham. Era um colo de mãe. Sabe colo de mãe? A gente falava assim, vem cá, conta aqui pra gente, o que tá acontecendo? É só isso. A gente já percebeu que não é isso que tá aqui. Então a gente quer entender o que tá acontecendo, porque não era só julgar ou pegar aquele atestado e falar, não é, tchau. Exatamente. Entendeu? A gente faz assim, mas por que 30? Por que tanto tempo, né? Por que você quer tanto tempo de atestado? O que tá acontecendo? Porque eu quero adiantar minha aposentadoria. Aí você leva uma informação para ele, mas você sabe que se você adiantar sua aposentadoria, você vai aposentar com menos valor do que você merece, faltando tão pouco. Era assim. Não quero mais não. Quero então, aposentar assim, mais não. Eu agradeço. Entendeu? Agradeço muito, muito esse convite, assim. É a primeira vez que eu participo de um podcast, é a primeira vez que eu me proponho a falar em público, quebrando aí barreiras minhas limitações, minhas crenças. Falo para meus pacientes, falo então que agora faço. E agradeço muito essa oportunidade de poder falar. Espero ter levado alguma mensagem positiva. Mas quero deixar assim, empatia. Só isso que eu queria que as pessoas tivessem. A dica de ouro hoje é, Ju? Empatia. Tamo junto, muito obrigado. Vamos que vamos. Até mais, um beijão. Só lembrando, ative o sininho, dá o seu like, deixa o seu comentário do que você achou desse podcast, que foi incrível. Incrível. Eu também vou deixar o meu lá, pode ter certeza. Convide os amigos, gente, para seguir o nosso YouTube. Tá tão legal, tem vários episódios, a gente aborda vários temas. Coloque o que vocês querem também que a gente fale, que a gente traga profissionais bons. Então, até a próxima. Obrigada, Ju, mais uma vez. Obrigada, Daniel, pela sua colaboração e sua presença, que você é fantástico. Ju, queria muito agradecer mais uma vez a sua presença. Em nome desse agradecimento, eu queria dar um presentinho para que você trocasse o seu copo, que é simples, diferente do nosso, para a nossa lembrança do Pode Impactar. Seja bem-vindo, muito obrigada. Vamos olhar aqui. E vamos brindar, né? E vamos brindar. Vou botar aqui.
Botar pra dar o brinde, não pode ser brinde Pode ser seco. qualquer brinde. Pode impactar.